Então eu tenho um prazer muito grande de receber no programa Tribuna Livre por videoconferência. A prefeita não está presente aqui nos nossos estúdios, mas por videoconferência, a prefeita Pauline de Fátima Pereira Albuquerque, Pauline Pereira, filha do João José Pereira, né, conhecidíssimo como prefeitão, foi prefeito da cidade de Junqueiro por vários mandatos, conhecido também na cidade de Junqueiro como pai dos pobres, né? E ela é filha também da dona Zirlene. A prefeita Pauline Pereira foi eleita em Campo Alegre no primeiro mandato nas eleições de 2012. A prefeita alcançou 67,21% dos votos. Ela teve 10.775 votos. Então ela sai da cidade de Junqueiro, se elege prefeita de Campo Alegre nas eleições de 2012. Nas eleições de 2016, ela é candidata à reeleição e obteve um percentual de 82,63% dos votos. Ela cresceu, né? A sua aprovação, a sua aceitação com a cidade de Campo Alegre, ela obteve 14.775 votos e atualmente a prefeita também é presidente da Associação dos Municípios Alagoanos. Prefeita, seja muito bem-vinda ao programa Tribuna Livre. Muito obrigado pela sua presença hoje aqui. Bom dia. Bom dia a todos os ouvintes, Álvaro Guimarães. É um prazer muito grande estar no programa Tribuna Livre, em São Miguel dos Campos. Também queria dar um alô especial para todos os ouvintes da Rádio Campo Alegre FM, que está linkado também aí no programa, através do Márcio José. E eu posso dizer, Álvaro, que depois de todos esses seus relatos, afirmar, né, o nosso compromisso, como você colocou lá atrás, a família Pereira, me orgulho muito de ser filha, de ser um aprendiz do saudoso João José Pereira, meu pai, que teve 5 mandatos de prefeito na cidade de Junqueiro, na minha cidade natal. Fui para Campo Alegre, assim como o Joãozinho também foi para Teotônio Vilela, e hoje fazemos a diferença. Eu posso dizer que fui a prefeita reeleita com o maior percentual de votos do Brasil. Algumas pessoas ainda insistem, a prefeita forasteira, mas queriam muito estar no meu lugar, né? Porque ser forasteira de uma cidade que fui adotada como filha e bater um recorde nacional, ser a prefeita reeleita com o maior percentual de votos, isso é sinal que o meu trabalho em Campo Alegre foi aprovado durante 4 anos. Estou concluindo agora o mandato. Sou consciente que o mandato acaba agora dia 31 de dezembro de 2020. Assim também como o Joãozinho, né, que chegou na cidade de Teotônio Vilela, conseguiu fazer o seu sucessor, e estamos há 20 anos na cidade de Teotônio Vilela. São histórias, né, que foram escritas na vida das pessoas em Junqueiro, em Campo Alegre e em Teotônio, que eu tenho certeza que contribuiu muito para o desenvolvimento de toda essa região. Verdade. Inclusive, os índices, né, de aprovação em Campo Alegre são muito altos, né? A senhora, geralmente, todas as pesquisas que a gente recebe aqui, feitas, né, por jornais, feitas por institutos de pesquisa, sempre coloca a senhora com uma aprovação muito grande, isso comprova o excelente trabalho aí que é realizado. Mas, prefeita, eu gostaria de iniciar, como a senhora também é presidente da AMA, né, presidente da Associação dos Municípios Alagoanos, eu gostaria que a senhora pudesse fazer uma análise, né, como é que está a situação do coronavírus no estado de Alagoas, como é que os municípios estão conseguindo enfrentar essa pandemia. Eu posso afirmar, Álvaro, que o cenário só não está mais dramático
porque o governo do estado de Alagoas, junto com os prefeitos, através da AMA, da Associação dos Municípios Alagoanos, nos antecipamos à pandemia. Os decretos, as medidas de isolamento social, as restrições de funcionamento de estabelecimentos, desde 19 de março. São quase 70 dias. Lógico que isso tudo combinado a investimentos na rede pública de saúde, né, retardaram a disseminação do contágio. Hoje são 70 dias e não chegamos ainda ao colapso, né. O contágio se deu inicialmente na cidade de Maceió, e agora que ele está chegando com uma força maior nos interiores. Tudo isso proporcionalmente. Mas esse período foi necessário para que o governo do estado, os municípios, se organizassem em compras de EPI, que naquela época ninguém tinha nem máscara, né? O governo federal não nos avisou e nem nos preveniu e nem também se preparou para esse problema. Então, chegou a época de março que os municípios não tinham máscara para proteger os próprios profissionais de saúde. Os municípios não tinham testes rápidos, era a maior procura, era uma busca mundial do quem dá mais, quem dava mais, que sempre foi os Estados Unidos, ficavam com todas as compras previstas. Foi um tempo também de nos organizarmos para a compra de medicamentos preventivos, de estruturar a saúde pública, a atenção básica, a abertura de novos leitos, as centrais de triagens que o governo do estado conseguiu abrir no Benedito Bentes, no ginásio do SESI, em Maceió. A abertura do Hospital Metropolitano também nos dá uma segurança grande, são mais de 150 leitos. A pactuação com o Hospital Veredas, também de novos leitos de UTI, o Hospital da Mulher, o Hospital de Campanha no Centro de Convenções, isso tudo formando 359 leitos de UTI. São suficientes? Não. Estima-se que só a população de Campo Alegre, de 57 mil habitantes, 380 pessoas vão precisar de leitos de UTI. Então, somente a população de Campo Alegre, se não tomarmos as medidas de isolamento, vão usar os leitos de UTI do estado inteiro, né? Então, a estruturação das barreiras sanitárias, através do governo do estado, nos pontos de limites estaduais, também foi muito importante. E alguns municípios, assim como Campo Alegre, aderiu a essas barreiras, né, desde o início. Eu estudo muito, procurava ver desde o início as cidades na Itália com o mesmo número de habitantes de Campo Alegre, o que eles fizeram para o vírus não disseminar. Então, uma das primeiras medidas foi isolar as cidades. Campo Alegre tinha 14 entradas, então deixamos somente com 6, até porque sabemos que nenhuma prefeitura tem efetivo suficiente de agentes de vigilância sanitária para estar presente 24 horas em todas as entradas das cidades. Isso é impossível. Fui muito criticada no início. Temos um problema aí Antes do direito de ir e vir, o direito à saúde, o direito à vida está em primeiro lugar. E isso foi sempre o que prezamos em Campo Alegre, em todas as decisões. A gente vê, prefeita, que o governador está enfrentando algumas dificuldades com o comércio, com os empresários, até algumas pessoas da população que não entendem a necessidade, né,
desse isolamento, do fechamento de algumas dessas empresas, né? A gente sente isso. Agora, o importante é que alguns gestores eles estão preocupados mais com a vida das pessoas, como a senhora falou, do que com a economia. Depois a gente vai lutar e vamos recuperar, mas o importante é a vida. Então, aqueles prefeitos, né, aqueles gestores do governo do Estado também, que tomaram as providências, que foram, às vezes, até medidas duras que foram necessárias serem tomadas, hoje essas pessoas talvez estejam colhendo os frutos de não terem as suas cidades ou os seus estados com tantos infectados e com tantos óbitos, né? Com certeza, vidas foram salvas devido a essas medidas, né? A gente não tinha capacidade, os hospitais, as UTIs, de receber se tivesse uma contaminação em massa. Então, assim, eu até parabenizo a coragem de alguns administradores, né? Mesmo a gente estando no ano político, dos prefeitos que foram firmes em suas posições e, com certeza, eles salvaram vidas. E eu acredito que a população, aqueles que são conscientes, já estão reconhecendo isso, né? Porque estão vendo que os resultados nessas cidades que se preveniram são resultados positivos. Mas, prefeito, a gente ouve muito também do governo federal, do governo estadual, que estão enviando verbas para os municípios, né? Como presidente da AMA, como prefeita da cidade de Campo Alegre, essas verbas elas têm chegado aos municípios e elas são suficientes para suprir, né, a perda na arrecadação e também essas despesas extras que as prefeituras estão tendo? Álvaro, ajuda financeiras, de fato, têm chego nos municípios, mas totalmente insuficientes para a crise sanitária que estamos enfrentando. Eu posso dizer que no mês de março, o primeiro recurso que o governo federal enviou ao Estado foi na casa de 6 milhões de reais. E o governador Renan Filho abriu mão desse recurso e dividiu entre as prefeituras. Foi o primeiro recurso e o primeiro foi no finalzinho de março. Campo Alegre, todos os municípios receberam proporcionalmente pela população. Campo Alegre recebeu 113 mil reais. Imagine. Mas foi graças a esse recurso que lá em março nos organizamos na compra de EPI, na compra de medicação, que naquela época era a hidroxicloroquina, a ivermectina, a azitromicina, que já estavam sendo anunciados desde o mês de março como tratamento. Em abril, ainda com o ministro Mandetta, foi creditada uma parcela extra do MAC. O MAC é um recurso que vem para a manutenção dos hospitais públicos. Recebemos sempre em 12 parcelas. E com essa parcela extra de 285 mil reais, ficamos com ela para uso exclusivo no Covid. E friso também que Campo Alegre, algumas cidades somente, mas Campo Alegre específico, recebeu uma emenda do senador Fernando Collor de 600 mil reais, que estava prevista para manutenção durante todo o ano de 2020 da saúde do município. E essa emenda foi creditada somente para uso do Covid. O governo federal, né, através da aprovação do Congresso, com unanimidade dos nossos parlamentares, e é bom frisar muito isso, que os parlamentares do estado de Alagoas têm sido sensíveis por demais com todas as questões do município. O governo, eles aprovaram a reposição do FIPM. Gente, quando eu falo em reposição, é reposição referente a 2019. Então, vamos pegar. Você recebeu como se fosse um salário em 2019, em 2020 você recebeu um salário menor. Qual a diferença de 2019 e 2020? Isso é uma reposição. Uhum. Então, essa reposição do FIPM com o ano de 2019 entrou em 15 de maio, está prevista para entrar em 15 de junho
e 15 de julho, em 3 parcelas. Estamos na luta já para que seja prorrogado, não somente em 3 parcelas, mas que essa ajuda de reposição dure até quanto durar a pandemia. Quando, com fé em Deus, né, porque eu vivo a cada dia pensando que estamos mais um dia próximo da cura, mais um dia próximo da vacina. Quando surgir, aí é que para a reposição do governo federal aos municípios. Isso é o mais justo, Álvaro, porque a partir do dia 15/7, que é a última parcela, como vai ficar os municípios para arcar com as folhas dos servidores, com a folha dos serviços essenciais, né, que acontece no nosso município? Essencial é o transporte, é a coleta de lixo, é a manutenção de uma prefeitura, né, que é como se fosse uma empresa. Eu digo que foi sancionado também agora, no dia 27 de maio, sem previsão ainda de entrada nos cofres públicos, a reposição de ICMS e de ISS, de percas de receitas também. É justo que o governo socorra as prefeituras? Por quê? Ele está socorrendo empresas, ele está socorrendo bancos, e as empresas no Brasil, as prefeituras no Brasil, gente, elas possuem 6 milhões de servidores públicos. Então, não é choro nem pires na mão dos prefeitos, é o justo, né? Como ficará a manutenção das prefeituras sem esses socorros? Alguns fake news se espalham que esse recurso de reposição são para uso exclusivo de Covid. Algumas situações até nos deixam bastante tristes, Álvaro, e chateados. Acusam os gestores de, isso não existe, quanto mais números tiverem, mais recurso vem para a prefeitura. Quanto mais mortes tiverem, mais recurso vem. Gente, isso é fake news. Isso é um absurdo com a vida humana. O que os prefeitos estão lutando são por reposições, igualmente a 2019. E lembre que 2019 a gente já passava por uma crise grande. Imagine agora. Importante isso é que a gente entenda que a senhora explicou muito bem, deu uma explicação muito simples para que todos pudessem entender o que é uma reposição. Não veio nada a mais, você está igualando ao que era no ano passado, então a reposição é isso. Outra coisa importante que a senhora esclareceu aí, e eu tenho dito sempre aqui, as pessoas criticam muito, estão botando o número de mortes porque ganham em cima disso, estão botando o número de contaminados porque ganham em cima disso, e realmente isso não procede, não poderia proceder, isso. Então a gente vê aí esse esclarecimento que a senhora trouxe, foi muito importante. Eu gostaria também de trazer para os nossos telespectadores, para os nossos ouvintes, mandar o meu abraço mais uma vez a todos aqueles que estão acompanhando pela Campo Alegre FM. Foi onde eu iniciei, eu comecei sendo radialista, me apaixonando pelo rádio lá em Campo Alegre, na Campo Alegre FM, com o nosso companheiro Márcio José e tantos outros que ainda estão hoje lá. Então, um abraço aí a todos os ouvintes da Campo Alegre FM. Eu estou aqui hoje em São Miguel dos Campos apresentando esse programa graças à Campo Alegre FM, Então, prefeita, essas medidas que foram tomadas, como a gente disse aqui anteriormente, por alguns administradores que tiveram a coragem de tomar essas medidas, a gente vê que alguns resultados são positivos. Eu gostaria de destacar aqui o resultado da cidade de Campo Alegre, o balanço de ontem, Esses balanços são diários, a gente recebe, e eu estou trazendo aqui no meu programa de todas as cidades aqui da nossa região. Então, a gente tem aí o balanço informativo da cidade de Campo Alegre de ontem, a gente confirmando aqui que a gente tem casos confirmados, 59 casos, não é isso, prefeita? A gente tem 59 casos confirmados, a gente tem casos notificados 398, e a gente tem aqui uma divisão
pacientes em isolamento 45, pacientes recuperados 13, né? E a gente teve um óbito, né? E tem uma divisão que a senhora faz aqui que é interessante, e eu tenho sempre feito um apelo aos nós, a gente tem muitos ouvintes, muitos amigos lá em Luziápolis, né? Que tem uma diferença grande entre Campo Alegre, a sede e Luziápolis. Em Campo Alegre, desses 59, são 21 casos, e a gente tem em Luziápolis 38 casos, né? É interessante que a senhora, nesse boletim, faz essa divisão. Mas eu queria que a gente pudesse comparar, por exemplo, casos confirmados em Campo Alegre, 59. Casos confirmados em Jiquiá da Praia, 111. Quando a gente faz essa comparação, a gente vê que Jiquié é uma cidade com muito menos habitantes, é uma cidade, inclusive, recente, uma cidade nova, que tem muito menos habitantes, mas que já tem 111 casos de pessoas confirmadas. Tem uma diferença muito grande. Se você for fazer por percentual, Jiquié da Praia tem um percentual muito grande, por 100 mil contaminados. E aí a gente vai trazer também a cidade, onde é a sede aqui do programa Tribuna Livre, né? Onde a gente tem hoje casos confirmados em São Miguel dos Campos, 287. Então, é um número também muito grande. A gente tem uma diferença de população? Tem, né? Campo Alegre tem 60 e poucos mil, 58, 60 e poucos mil, né, habitantes, prefeita? 57. 57 mil, e São Miguel tem 60 e poucos. Então a gente vê que tem uma diferença muito grande de números entre Campo Alegre, São Miguel e Jequiá da Praia. Eu trouxe só esses 3 municípios. Então, isso se deve o quê? A barreira sanitária e todas as medidas que foram tomadas em Campo Alegre? Álvaro, como eu falei, todas as medidas preventivas fizeram muito a diferença, muito. Então, começamos a conversar com a população lá atrás, explicando como seriam as nossas medidas, como seriam as nossas atitudes, cuidando das pessoas, cuidando. Lógico que foram medidas duras, até hoje, assim, eu sofro muito pelos comerciantes, eu sei que o estrago que essa pandemia vai deixar no mundo, na economia, é muito grande. Mas que a nossa luta é que ela não deixe estrago de mortes. Né? A economia se recupera com a vida. Sem a vida, não se recupera a economia. Então, é necessário que as cidades, todos os municípios, entendam isso, que os gestores, que os líderes, né, que o líder maior da cidade é o prefeito. Então, todo prefeito tem que entender essa missão, não é fácil. Você impor, colocar normas, mobilizar, não é fácil, mas temos que ser fortes, porque lá na frente vamos colher os resultados positivos. Quem não fez isso, agora está sendo cobrado pela população, e de uma forma dura. Por quê? Porque os casos aumentam muito, as pessoas precisam de UTI, não tem vaga, as pessoas morrem, né? Então é o caos que a gente viu os municípios passarem de outros países, né, de outros estados, lá no mês de março. Então, quem não copiou o que deu certo, agora vai sofrer e está sofrendo junto com a população. Certo. Prefeita, Campo Alegre também foi escolhido pelo governo do estado para ser instalado lá um polo regional de atendimento ao Covid-19. Então, a gente tem o hospital, unidade mista Senador Arnon de Mello, que funciona em Campo Alegre, que já fazia um excelente atendimento, já tem uma estrutura grande, eu conheço muito bem o hospital, então tem uma estrutura, tem profissionais excelentes, então já funcionava muito bem. E foi escolhido pelo governo do estado para ser esse polo. Então, hoje,
o Hospital de Campo Alegre. Ele atende pessoas de Campo Alegre e também pessoas de outras cidades, né? Como São Miguel dos Campos, como toda cidade, Sertão. Eu já soube que teve pessoas de Palmeira dos Índios, eu soube que já teve pessoas de São Miguel dos Milagres, eu soube que teve pessoas daqui de São Miguel, de várias regiões que foram já atendidas lá nesse polo regional de atendimento e que, inclusive, saíram recuperadas, né? A gente tem alguns vídeos, os médicos, os enfermeiros, as pessoas que trabalham na área batendo palmas pela recuperação dessas pessoas. Por que a senhora acha que Campo Alegre foi escolhido para ser esse polo, né? E uma coisa também que virou um pouco de polêmica na cidade foi que o pessoal preocupado, os moradores da cidade, que isso poderia contaminar, poderia trazer a doença para Campo Alegre, só que o pessoal que vem, eles ficam no hospital. E aquele trabalho que é feito com a barreira sanitária, eu até em off falava com a prefeita, eu domingo fiz uma visita rápida lá a meus netos, meus filhos, que eu estava com muita saudade. Passei pela barreira algumas vezes que eu precisei ir, passei pela barreira, respondi o questionário, né? Foi verificada a minha temperatura. Então, não tem nenhum risco para a população de Campo Alegre. Além disso, Campo Alegre está demonstrando aí uma solidariedade muito grande porque está atendendo pessoas de todo o estado de Alagoas. Aí, qual o balanço hoje que a senhora faz da instalação desse polo regional de atendimento do Covid-19 na cidade de Campo Alegre? Álvaro, eu faço o seguinte, hoje Campo Alegre tem uma rede de atenção básica muito estruturada. Quando chegamos em Campo Alegre, era somente 4 postos de saúde funcionando. Hoje são 19 postos de saúde, todos funcionando. E o atendimento da atenção básica, a gente consegue tratar no início. Esse que é o importante. Então, Campo Alegre estava com a rede. Tínhamos 2 médicos 24 horas, um em Campo Alegre e um no distrito de Luziápolis. Com a abertura das unidades sentinelas, somente para atendimento de síndrome gripais, para não misturar quem tem síndrome de ansiedade, de pressão alta, de diabetes descompensada, esses procuram a atenção básica aos postos de saúde. Quem tem qualquer síndrome gripal, de tosse, cansaço, espirro, febre, aí procura a unidade sentinela. Com isso, Álvaro, a gente conseguiu frear bastante, porque todas as pessoas que procuravam as unidades sentinelas, a gente conseguia, junto dos agentes de saúde, dos colaboradores da saúde que estão nessa guerra desde o início, conseguíamos isolar as famílias. E o vírus não ia se alastrando, tá? Com toda esse posicionamento, ainda teve as questões das pessoas que chegavam de viagem de outros estados. Se chegasse de algum estado, de Sergipe, Bahia, de qualquer que fosse, que lá tivesse contaminação comunitária, ficava isolado também. Eu dizia sempre no programa da rádio que Campo Alegre tem bons exemplos de acolhida, né? Sempre acolheu muito as pessoas que chegam de fora. Mas a partir do momento que uma pessoa acolhe alguém que chegou de outro estado, ela vai ter que também ficar isolada na sua casa. Eu fui muito criticada por isso. Mas, se a pessoa que chegou de outro estado com a doença tivesse livre trânsito na cidade, hoje Campo Alegre também estava na situação que outros municípios estão, certo? E Campo Alegre não estava podendo contribuir para o tratamento dessas pessoas. Chegou uma hora, Álvaro, que me fez mal, como gestora, e eu fui conversar com o pessoal da administração. Eu vi um hospital com 60 camas, porque você sabe que agora não estamos atendendo o eletivo, que é aquelas cirurgias de tirar sinal, cirurgia de vesícula, cirurgias que podem esperar, né? Agora a prioridade é a pandemia.
Teve uma hora que eu vi 60 camas de um hospital sem ninguém, somente com 3 camas ocupadas na unidade Sentinela. Foi quando o governador, porque vocês sabem que a rede, o hospital é municipal, Campo Alegre tem hospital municipal, mas ele é financiado por uma rede tripartite, Estado, União e município. E o que sustenta o Estado, União e município? E o que sustenta o hospital são R$ 283 mil que o governo federal manda mensalmente. Então, se naquele momento eu não abrisse o hospital para as outras cidades, para acolher, eu não ia ter produção, porque como é que eu ia colocar no sistema uma produção que não existia, que as camas estavam desocupadas, e eu ia ter corte de recursos. Com corte de recursos, lógico que o hospital ia ser descredenciado, não ia receber recursos e, com isso, ia correr demissões no município. Então, tudo isso foi conversado com a população. Não foi uma decisão da prefeita, não foi uma decisão do governador. E hoje, gente, eu sinto muito orgulho. Por quê? Porque Campo Alegre está contribuindo com a recuperação de outras pessoas que estavam tomando um soro numa cadeira sentada para passar a febre alta, as dores que a doença do Covid-19 possibilita. Então, graças a Deus, naquele momento a população ficou assustada, lógico que ficou, mas o contágio não se dá somente no hospital que fica localizado na L220, que os profissionais estão todos equipados. Não. O contágio se dá principalmente em você recebendo visitas de pessoas que moram em outras cidades, que lá nessas cidades tenha um número de infectados grande. O contágio se dá pelas feiras livres, Álvaro. É o maior contágio, porque quem vem desde março que em Campo Alegre está proibido feirantes de outras cidades. E isso também foi uma medida positiva, que estamos colhendo o resultado agora. Porque não adianta você dizer, olha, isolamento, distanciamento social, não pode abraçar, não pode beijar, lave sempre as mãos, se você está trazendo pessoas para a sua cidade de outro estado, de outros municípios, qual o cuidado que você está tendo com a população? Muito bem, prefeito. Enquanto a senhora falava e explanava, a gente conseguiu mostrar algumas imagens, né, de como está a estrutura do hospital, realmente está de parabéns. Enquanto a senhora explanava, a gente conseguiu mostrar aqui na divisão da tela essas imagens, e até imagens emocionantes de pessoas sendo curadas, pessoas de outras cidades, saindo desse local, sendo aplaudidos, né, pelos enfermeiros, pelos médicos, pelos funcionários lá desse polo. Então, Álvaro, realmente é emocionante, eu consegui até me emocionar aqui. Pois não, prefeito. Eu queria frisar que hoje o polo está atendendo de 60 a 70 pessoas diariamente, uma média de 15, 20 internamentos, ainda não é o suficiente. Por quê? Porque estamos em busca ainda de uma equipe médica que seja especializada, intervencionista, porque os casos que estão chegando realmente já chegam com pulmões bastante comprometidos, e como só temos um respirador, estávamos aguardando outros respiradores do governo do estado, porém, como já foi noticiado, a empresa que vendeu ao consórcio do Nordeste se envolveu aí num golpe, né? Então, mas todas as nossas ações são nesse intuito. Inclusive, Álvaro, nesse decreto que eu assinei ontem, eu já coloquei 2 medidas que o governo do estado não colocou, mas dando a contribuição mais rígida, porque Campo Alegre sempre foi mais rígido, né? Por isso que estamos como estamos. Coloquei a proibição de fogueiras,
e de fogos de artifícios. Por quê? Se não existe leitos para tratar o Covid, como é que vai existir leitos para tratar quem tem as doenças asmáticas, respiratórias, quem está em isolamento domiciliar com o Covid, tendo febre, tendo falta de ar? A fumaça só tende a atrapalhar. Às vezes eu esbarro algumas pessoas dizendo, é uma tradição tirar a fogueira. Gente, quando a vida está em primeiro lugar, não podemos pensar em tradição, em costumes, em economia, nunca. E outra Muito bem, decisão, Álvaro, que eu isso. tomei também nesse decreto de ontem, que eu assinei ontem, foi referente às festas particulares. Em Luziápolis, o número aumentou bastante, porque lá as pessoas continuavam a fazer final de semana, festas, chamarem as pessoas, churrasco, piscina. Então, o que é que estava acontecendo? A guarda, a polícia, no lugar de estar protegendo a cidade, estavam indo para acabar com festas particulares. É uma situação que não existe. E muitas das vezes, Álvaro, a festa acabava naquele local, eles pegavam a bebida e iam fazer a festa em outro local. Então, nesse decreto de ontem, já tem assim, se for pego bebida, vai ser apreendida, vai despejar o líquido lá na hora, a equipe da vigilância, e os vasilhames vão ser doados à cooperativa do município. Eu acho que isso são decisões que, infelizmente, a gente vai precisar tomar para continuar salvando vidas e protegendo a população. O importante é que a população tivesse essa consciência, mas às vezes é necessário uma medida mais dura para que as pessoas possam entender, né, o que é que está acontecendo. Inclusive, ontem a gente tem um quadro aqui, todas as segundas-feiras no programa, que é o Minuto Saúde. Uma enfermeira fez ontem essa explanação e saiu essa pergunta sobre as fogueiras, né? E ela foi muito clara de que a gente não deve, agora que é tradição, né? Santo Antônio, dia 12, dia 23, dia 24, São João, dia 28, véspera de São Pedro, não devemos acender fogueiras, ter essa consciência, né? Quando passar tudo isso, a gente vai fazer uma grande festa aí de São João. Prefeita, eu queria que a senhora, como presidente da AMA, como conhecida em toda a nossa região, que mensagem a senhora deixaria para aquelas pessoas que estão nos assistindo, para aquelas pessoas que estão nos ouvindo, né, sobre o Covid-19? Que conselho, o que é que a senhora diria a essas pessoas? Que conselho a senhora daria, que orientação a senhora daria aos nossos ouvintes e aos nossos telespectadores? Álvaro, o conselho que eu dou é o seguinte: vamos continuar acreditando na ciência, nos médicos, aceitando as orientações, para não ser preciso, gente. Em alguns municípios já estão instalando o toque de recolher. Eu sou bem clara lá em Campo Alegre em dizer, se Luziápolis passar dos 50 casos, vamos instalar o toque de recolher de 21 horas até 4h30 da manhã. Mas era tão bom que isso não fosse preciso, Álvaro. Aí sim tira o direito de ir e vir das pessoas, não é? Então, a população influencia muito em todo esse contágio, gente. As posições de um líder, lógico, é muito importante. A confiança que a população tem no líder é importantíssimo. Se vocês... às vezes eu me chateio bastante com algumas posições do nosso presidente, né, que insiste em aglomerações, insistem em não usar máscaras, em fazer o contrário do que a ciência e a medicina aconselha. Mas eu friso bastante, ele tem uma ala de hospital disponível para cuidar da família dele, tá? Ele tem médicos e os melhores médicos. Eu tenho meu bom plano de saúde, há mais de 35 anos eu tenho plano de saúde junto com meus irmãos,
Mas, neste momento, eu estou como vocês estão, aqui em Alagoas, sem leitos de UTI. Por quê? Nem tem leito para a rede pública, nem tem leito para a rede particular. Então, estamos juntos nessa guerra. Vamos nos proteger. Muito bem, prefeita. Mudando um pouquinho de assunto, deixando um pouquinho o Covid, a senhora, como presidente da AMA, eu vou fazer uma pergunta agora política, né? A senhora, como presidente da AMA, a gente sabe que esse ano 2020 está programada as eleições, né? As eleições municipais. A senhora, como presidente da AMA, que está com os prefeitos, né? Mesmo que remotamente, diariamente, está sempre conversando com os prefeitos, o que é que a senhora acha que pode acontecer com as eleições de 2020? A gente tem duas correntes, uma que fala em prorrogação e uma que fala em adiamento. Tudo também relacionado ao Covid-19. Como é que a senhora acha que está hoje aí a posição no nosso país? A senhora que tem também informações do Congresso. Que balanço a senhora faz? O que é que a senhora acha que pode acontecer com as eleições de 2020? Inclusive, Álvaro, ontem participamos de uma webconferência junto dos prefeitos da AMA, do estado de Alagoas, equipe técnicas da CNM, o presidente Haroldo também participou o deputado federal Marques Beltrão, o deputado federal Arthur Lira, Isnaldo Bulhões, Sérgio Toledo e o senador Rodrigo Cunha. Gente, foram mais de 3 horas de discussão. As decisões não têm sido fáceis, inclusive o prefeito também de São Miguel dos Campos estava participando das discussões, mas não têm sido fáceis, nem para nós gestores, nem para eles que fazem parte do Congresso. Mas o nosso intuito é focar na situação sanitária grave que o Brasil está vivenciando. A pergunta que nos fazemos é a seguinte: existem condições sanitárias de fazer eleições este ano? Quem vai nos responder? Porque se houver condições, Álvaro, o ideal é que ocorra. Está na Constituição que as eleições precisam acontecer de 2 em 2 anos. É nessas eleições que elegemos projetos, pessoas que confiamos. É nessa eleição que acreditamos em projetos, né? Ou então renovamos projetos. E está marcado para o dia 4 de outubro. Vamos continuar lutando pela democracia, pelo direito de votar e de ser votado também. Nessa situação de isolamento, grupos de risco sendo orientados a não sair de casa, como é que será uma eleição? São muitas as nossas interrogações, tanto por parte dos candidatos, quanto por parte dos eleitores. Os prefeitos, eu sei, estão tomando medidas severas para a contenção da propagação desse vírus. Muitos ficam acuados em tomar algumas medidas mais severas, né? Apesar dos esforços enormes, por conta de situação financeira, porque a nossa situação financeira no mês de abril e maio já apresenta uma queda de 30% menor do que 2019, mas essas atitudes estão sendo muito mal interpretadas, né, por grupos políticos que já iniciaram a campanha, politizando as ações e contaminando a população de forma politizada. Hoje é assim, não acredite, faz parte disso, se eu fosse o candidato, se eu for eleito, eu fazia desse jeito. Então, é muito difícil hoje para um gestor tomar medidas desse jeito. Eu defendo, como prefeita, como presidente da AMA, junto da CNM, o adiamento e a junção de mandatos. Por quê? Porque, além de garantir a segurança de todos, o adiamento pode também economizar recursos.
E quando eu falo nesses recursos, eu digo que esses recursos poderiam ser direcionados pelo governo federal em saúde e no pós-pandemia, porque está muito claro que o governo federal diz que só tem recursos para 3 parcelas do auxílio emergencial. Tá? Já foram pagas 2 parcelas, falta uma. Quantas pessoas da população, são 5 mil pessoas em Campo Alegre, que dá um total de 6 milhões de reais, que estão recebendo o auxílio emergencial. Será que elas só vão precisar essa outra parcela? Não. Elas vão precisar por mais alguns meses e, quem sabe, ano. Então, se é falta de recursos, vamos aplicar o recurso da eleição para mais parcelas do auxílio emergencial. Eu quero frisar que não é pelo momento que estamos vivendo, não é oportunismo, nunca. Já tem 12 anos que a CNM defende a junção dos mandatos, eleição de 4 em 4 anos ou de 5 em 5 anos, sem direito à reeleição. Isso está desde 2012, essa luta. Gente, é gasto no Brasil uma eleição de 3.500 a 4.500 bilhões de dólares. O Brasil não aguenta a eleição de 2 em 2 anos. Já numa situação normal, imagine numa situação que estamos vivendo. Sou contra realizar em dezembro? Sou. Porque todos os movimentos políticos exigem ações que envolvem aglomeração. Seja a convenção, seja a prévia, as escolhas de candidatos. Alterar em 60 dias não vai fazer diferença. 55 países, Álvaro, já alteraram as eleições. E olhe que as condições do Brasil é totalmente diferente. Não vamos procurar solução nos países de primeiro mundo, que já adiaram e têm condições de internet, não tem eleições em urnas eletrônicas. A nossa eleição é no corpo a corpo, na visita. Como é que eu falo em isolamento e vou entrar dentro da casa do cidadão pedindo o voto dele? Como é que vai ter caminhada, carreatas? A maioria das prefeituras, eles não têm disponibilidade, nem dos municípios, disponibilidade de fazer campanha em televisão. Muitos municípios nem rádio têm. Vai se fazer campanha de WhatsApp, de internet. E como será o voto no dia? Então, quem decide se muda ou não é o Congresso Nacional. Mas o posicionamento da AMA e da CNM já está firmado. A gente só precisa de uma resposta da autoridade sanitária do país. Existem condições ou não? Porque não somos nós, prefeitos, que vamos colocar a vida das pessoas em risco e dizer, olha, vai ter eleição, vá lá votar e pronto. Não é desse jeito que funciona. Muito bem, prefeito. Então vamos aguardar os acontecimentos e, claro, a gente vai estar informando. Prefeito, a gente quer, em nome de toda a população da região, em nome do programa Tribuna Livre, agradecer. A gente sabe o corre-corre que é os seus compromissos. A senhora tirou um tempo para que a gente pudesse conversar. Para encerrar a nossa entrevista, a gente já agradecendo a sua participação, dia 8 de junho é uma data muito importante para a cidade de Campo Alegre, é a emancipação da cidade de Campo Alegre. Então, para a gente encerrar a nossa entrevista, queria que a senhora deixasse uma mensagem específica para o povo de Campo Alegre, Infelizmente, todos os anos, em todos os anos da sua administração, sempre nós tivemos várias festas, com muitas inaugurações, embora que eu ache interessante que vocês não deixam só as inaugurações para emancipação, não. Todos os meses, praticamente todas as semanas, tem inaugurações na cidade de Campo Alegre. Mas que mensagem a senhora deixaria especificamente para os nossos queridos telespectadores e ouvintes de lá da cidade de Campo Alegre, já antecipando aí o dia 8 de junho, a emancipação política?
Álvaro, confesso a você que você me conhece, eu sou daquelas que gosto de trabalhar de forma muito planejada, até porque os recursos econômicos, ninguém faz nada de um dia para a noite. Então, desde janeiro, que eu e minha equipe, formada por secretários assim muito comprometidos, eu tenho muito orgulho de todos os colaboradores de Campo Alegre, de todos, eles têm assim entrado nessa guerra de frente. Então, todos nós estávamos desde janeiro elaborando como seria a comemoração de 60 anos da nossa cidade Carinho. Contratamos banda, esse ano foi o ano que contratamos com maior antecedência, né? Esse final de semana agora já teria o show do Mano Walter em Luziápolis, o próximo final de semana, já no dia da emancipação, já seria o Dilcinho em Campo Alegre, mas infelizmente só Deus para nos dar conforto, sabedoria, para passar por todo esse momento, gente. Confesso que várias obras eram esperadas e estão, Álvaro, em ritmo continuando. Né? Lógico que com alguns atrasos, porque uma obra que tinha 40 pessoas trabalhando, hoje tem 20, 26, porque tem a necessidade de manter o distanciamento social, tem as empresas também, eu notifiquei todas as empresas para que elas exigissem as recomendações sanitárias do uso de máscara, do cuidado com seus colaboradores. Hoje são mais de 300 colaboradores trabalhando em 22 obras no município de Campo Alegre. Obras das mais diversas, que vamos entregar ainda, se não entregar agora em 2020, que entregue em 2021, mas o importante é não parar. Eu faço referência a 3 escolas que estão sendo construídas, escolas com refeitórios e estruturadas para o tempo integral. Campo Alegre, gente, que tinha somente 172 matrículas de creche. Nesses 8 anos, conseguimos atingir os 1.300 matriculados em creche em tempo integral. E a minha prioridade era terminar o mandato, agora dia 31 de dezembro, com 50% dos alunos no tempo integral, com direito às 5 refeições diárias. Mas, devido a isso tudo, mas as escolas estão já, era para ter entregue agora dia 8, a empresa vai atrasar em mais um mês, mas esse ano ainda será entregue, para que a gente tenha a garantia dos 50% dos alunos em tempo integral. Estão sendo construídos 3 ginásios de esporte. Eu quero dizer que na nossa administração também foram construídos 9 quadras esportivas, estádios de futebol. O investimento no esporte, Álvaro, e eu faço questão de frisar, Alvinho, como secretário lá, seu filho, tem me ajudado em todas essas ações, nos complexos esportivos também. Construímos, gente, e vamos terminar com essas 3 escolas que serão entregues agora em 2020, 13 escolas. 13 escolas. Então, alguns gestores se glorificam, porque eu estou calçando, eu estou asfaltando. Não, a minha meta sempre foi cuidar da base, saúde e educação. Calçar, asfaltar, isso aí a gente faz depois, vai fazendo com o tempo e devagar. Mas o principal é o investimento na educação e na saúde. Continuamos com a obra de abastecimento de água em Luziápolis, com a estação de tratamento gigantesca, recursos de emenda parlamentar do deputado federal Arthur Lira. Estamos saneando Luziápolis inteiro, aí bem pertinho de São Miguel. Eu queria, Álvaro, que você, nas suas passagens por Luziápolis, visitasse as nossas obras de saneamento,
porque estamos pavimentando também 16 ruas em Luziápolis, mas pavimentando com compromisso de drenar a água, porque não adianta somente pavimentar, porque quando chove, os problemas são os mesmos. Lembrando que é muito mais caro, dispendioso para o município fazer o projeto da base, do que está enterrado lá, dos canos, dos tubos, mas é um legado que fica para a vida inteira. Não adianta outro gestor vir e dizer, agora eu vou fazer a drenagem. Não, você tem como compromisso de, antes de pavimentar, drenar e sanear as ruas, tá certo? Estamos também numa ampliação do hospital de Campo Alegre. Também estava nas minhas programações, agora em 2020, o hospital começar a operar regional, tá? Ser um hospital que opere também, mas infelizmente está andando a obra. Calçadão central da cidade, o espaço cultural dos contadores de história, 8 ruas que estão sendo pavimentadas através da Codevasf, na sede de Campo Alegre, também na Xandaembira, a construção de 3 casas na Xandaembira pelo projeto Moradia Legal, que são aquelas casas que não têm condições, já são mais de 100 entregues, aquelas casas que não têm condições, que são casas de taipas, a prefeitura entra com o programa Moradia Legal, Moradia Melhor, tá? Reformando toda a casa. Lembro também que estamos em fase de início de obra de uma unidade básica de saúde no distrito de Luziápolis, ali às margens da BR-101, onde era a antiga escola Felizardo. São 12 postos de saúde em 8 anos construídos. Não são postos assim alugados, são postos construídos, né, todos através de emendas parlamentares do governo federal. Então é isso, Álvaro, eu tenho que agradecer e dizer que a confiança que o povo de Campo Alegre tem na gestão da Pauline Pereira é muito grande, eu tenho uma responsabilidade enorme. Esse povo que tem uma sabedoria grande em distanciar o que são as fake news e o que devemos seguir para melhorar ainda mais Campo Alegre. Nesses 60 anos, eu só tenho gratidão por tudo que Campo Alegre vem se destacando. Se não fosse a população, se não fosse aos colaboradores que fazem parte do quadro de funcionários da prefeitura, não seria possível. Então, a minha gratidão, e eu sei que como filha adotiva de Campo Alegre, vamos ter muitas emancipações para comemorar juntos, mas essa eu preciso que vocês fiquem em casa, respeitem o distanciamento, usem máscara, continuem com os cuidados ao entrar e sair de casa, lavando as mãos, higienizando os sapatos e todas as recomendações que a vigilância epidemiológica e os agentes de saúde pedem tanto a vocês. Muito bem, prefeita, muito obrigado por a senhora participar do programa Tribuna Livre de hoje. Quero colocar sempre o programa a 99,5 à disposição da cidade de Campo Alegre e deixar o nosso abraço, né? Nossos parabéns aos 60 anos de Campo Alegre, que é comemorado agora no dia 8 de junho. Muito obrigado pela sua participação, um bom dia para a senhora. Muito bem. Agora são 9h15. Não, 9h18. Nós vamos agora para um intervalo. A gente volta daqui a pouco com mais notícias, informações e prestação de serviço.